Aí está, bom dia pessoal, quinta-feira, 3 de julho de 2025, agora são exatamente 11 horas 38 minutos e para quem ainda não me conhece, o meu nome é Daniel, sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. Se você chegou de paraquedas aqui neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou e muito menos o que eu me alimento, aproveite agora, deixa o like, inscreva-se, torne-se membro e não esqueça de ativar a porra do sino para receber sempre em primeira mão as novidades deste canal de merda. Dito isto, não, eu não vou parar no meu ponto porque eu já estou indo buscar o meu principal passageiro do dia. No caso, a Vainice, ou Vainice, sei lá como é que chama isso. Aqui embaixo no Jardim das Palmeiras, levar lá para a Avenida Venâncio Soares, no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre. Já estou na pronta, já estou na pista, já estou no carro, já estou na pista, pronto, disposto e cheiroso. Entendedores entenderão, em busca do meu principal passageiro do dia, a Vainice. Vamos lá, dito isso então. Olha que dia horroroso, mais um dia horroroso. Não tá tão frio apesar da fiasqueira, já vou tirar essa touca, tá? Parece que estão falando mal de mim. As orelhas estão fervendo. Tá 13 graus, mas a cara do tempo parece Londres, né? Eu nunca estive em Londres, infelizmente. Mas dizem que lá é assim, né? Neblina, chuvinha, temperatura baixa, não sei o que, não sei o que, claro. Vamos lá então, vamos dar-lhe? Vamos lá, vamos dar-lhe então, primeira corrida do dia. Uma Comfort, estava ali ajustando minhas coisas, guardando, tanto que esqueci até de guardar minha marmita antes de começar o deslocamento. Por isso que eu parei ali agora. E vamos ver o que tem para tirar nessa quinta-feira, né? Não dá para dizer que é quinto dia útil, mas está ali batendo na trave. É verdade que muitos não receberam ainda, apesar do quinto dia útil ser só na segunda-feira. Amanhã eu imagino que que tenha uma demanda diferenciada. Eu sempre imagino isso, né? Sempre saio de casa pensando, hoje vai ser o melhor dia da minha vida. Sabe por quê? Porque é o único, né? Ontem já era, amanhã não existe. Então, hoje vai ser o melhor dia da minha vida. E espero que pra ti também. 1, 2, 3, 4 anos. Eu juro que eu não combinei isso, mas poderia ter combinado, né? Vou mostrar pra vocês do que eu tô falando. Deixa eu parar aqui. Em movimento, mexer no celular. Eu coloco a minha vida e a vida de outros em risco. É a hora. Eu fui ver a hora pra falar pra vocês. Eu olhei ali, 1, 2, 3, 4. Tô aqui na Pernambuco, bairro São Geraldo, e vou abastecer aqui num posto que eu nem sei que existe. Na minha cabeça ele não existe. Não sei onde é, coloquei no Waze aqui. Ali entre a Maranhão e São Paulo. Eu não lembro de nenhum posto ali. No Baratão, né? Um posto conveniado ao Baratão. Vou ali aproveitar o meu desconto, as minhas baratinhas. A gasolina tá 5,40 no aplicativo. Eu não comprei ainda porque eu realmente não sei que posto é esse. Não sei nem se ele existe, não sei se não é um bug do aplicativo. Quando eu chegar ali eu compro cupom enquanto o rapaz abastece. Mas 5,40 tá o preço da gasolina comum hoje, menos 20 centavos de desconto pelo cupom Diário 20. E eu tenho mais um descontinho ali das baratinhas, que é os litros que vocês me deixam quando vocês se cadastram com o meu código de indicação. Então vou chegar ali agora, vamos ver que posto é esse, vamos descobrir que posto é esse. Espero que não tenha surpresa em relação ao combustível, né? Uma questão aí que eu levantei lá atrás, quando eu comecei a falar sobre Baratão, eu nem tinha cupom ainda, eu trabalhava só com o cupom do Rogério e eu não ganhava nada pra isso também. A única questão que pra mim me deixa um ponto de exclamação, um sinal de alerta, digamos assim, né? É que a maioria dos postos, ou todos, talvez, que estão conveniados ao Baratão, a maioria eu nunca frequentava. Ou porque não tem bandeira, ou porque é um posto que nem esse aqui que eu não sei nem que existe. Aqui diz que era Ernesto da Fontoura, tem que dobrar à esquerda ali na frente, né? Ou porque é mal falado, ou não sei o que. Então, claro, eles vão justamente, o Baratão acho que vai justamente, foca no
no posto aquele que tem menos movimento, para tentar fomentar e também ajudar. É um rodóio, tá? A rede rodóio, ok. Gasolina rodóio tem, pelo menos, é uma rede, né? Então eu acho que não vai ser um grande problema. E tem o rodóio lá da Avenida do Forte, que eu já abasteci outro dia, inclusive, pelo Baratão e tal. Então acho que isso não é problema. Eu nunca tinha visto esse posto na minha vida. Nunca, na rua Ernesto da Fontoura, aqui no bairro São Geraldo. Deixa eu encostar aqui, ver se está tudo funcionando com o Baratão direitinho. Fazer a minha compra do cupom, abastecer. Se tu não sabe o que eu estou falando, acessa a descrição do vídeo aí. Tem o link para tu baixar o Baratão. Tem o meu código de indicação na hora que tu for fazer o teu cadastro. E não esqueça de usar o cupom DIARIO20 antes de finalizar a compra, para tu ganhar 20 centavos de desconto por litro de combustível. Vai saber o que acontece. Para chegar aqui eu não comentei, mas eu vi um Fire. Eu larguei ali onde era o 639, onde era a leiteria da Venâncio, daí tocou na Lava Bilac do lado quando tava parado na sinaleira. Eu finalizei a véia, liberei o aplicativo, tocou a Fabiana para ir para Padre Chagas. Daí quando tava em deslocamento para Padre Chagas, tocou o aviso de pane seco. Só para lembrar, eu não abasteci ontem. Ontem foi meu lucro da semana, entre aspas, em relação ao combustível. Eu comentei na terça-feira, né, que agora eu tenho colocado pelo menos mais 3 litros por dia. Então, um dia da semana eu não abasteço. Tem sido assim já faz desde que eu comecei a usar o Baratão. E foi o dia de ontem, por exemplo. Ontem eu não abasteci. Então hoje já tá tudo certo. Amanhã provavelmente eu vou abastecer. Amanhã com certeza eu vou abastecer, porque a gasolina que eu coloquei agora vai dar para rodar. Segundo aqui, minha autonomia é 380 km. Eu tenho rodado em torno de 200. Então hoje e amanhã, durante o dia de amanhã, com certeza eu tenho que abastecer de novo. E assim vai. Mas o que eu tava falando? Eu vi um Fire então para chegar aqui. Quando cheguei na Padre Chagas também, liberei o aplicativo. Quando dobrei a esquerda na Hilário Ribeiro para pensar, e agora, José? Tocou na General Neto para levar ali para Pernambuco no restaurante. Todas as 3 primeiras corridas foram de Comfort, né? Porque enfim, não tinha ligado o Gisele. E vim ali da General Neto, ali da Pernambuco, quando eu finalizei, comecei o take com vocês. Vim aqui para o posto, abasteci, tocou, depois de todo esse tempo. Otávio Rocha, R$2 o KM de X. Vamos dar ali. Assunto encerrado. O que eu queria dizer é que tocou 3 seguidas no começo e depois parou, né? E tava parado, com o X ligado. Enquanto abastecia, liguei Comfort. Da metade pro fim do abastecimento, liguei X. E tava falando com você já fazia 2 minutos, 3, sei lá, eu mais um tempinho parado. Tinha parado, assim como que foi a merda, num horário de movimento. Na hora que o pessoal tá indo almoçar, tá voltando do almoço no seu escritório, né? Enfim, agora pegar a Marília, Avenida Amazonas, ali na frente, tá pro lado de lá. É longe. Por isso tá dando R$2 o KM. É lá pro lado de lá, na Amazonas, para levar para Otávio Rocha 184, é o Renner, só para não passar batido. Muito a favor do Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial. O Rogerinho aqui do lado, cadê ele? Depois ele veio pra minha banda. Não. Tá com o carro todo amassado. Parou lá. Vou esperar ele aqui, ver se ele vem. Rogério? Ubi. Carro todo adesivado. Olha onde eu vim parar. Olha onde eu vim parar. Dr. Flores com Otávio Brocha. Bem no meio da confusão. Me sentindo agora um carro de boliche. Vamos lá. Uma bola de boliche, na verdade. Vamos! O colega deu passagem ali. E aqui eu gosto de me sentir uma bola de boliche, né? E mirar nos passageiros como se todos eles fossem pinos. E o bom mesmo é fazer strike. Mas eu nunca conseguia. Vou lá pro ponto do moto agora, se não tocar até lá. Porque lá é um lugar bom de demanda. Não é à toa que o cara tá rico, milionário, né? Fazendo sucesso. R$7,98. Não, mínima 10 aqui não, queridinha. Nem sei pra onde é. Nem sei pra onde é. Subi ali. Tudo parado. Aqui é um caos com os passageiros, com os pedestres. Porque ninguém respeita ninguém. Ninguém é de ninguém. Aqui é pior que a Índia, na verdade. Uma velha descendo correndo na contramão. O outro liga a pisca, joga, você joga em cima da moto. Vocês viram como é que é, né? Vocês viram como é que é isso aqui, tia? Aí, ô merda, por que tu tá com o pisca-alerta ligado e andando? Liga o pisca quando parar, ô merda! Os caras não entendem, porra.
Agora são 13h08. Vou ali no ponto do Mota, ao lado do Teatro São Pedro. Isso se não tocar até lá, né? Sim. Achei ela. 1h30 da tarde, 1h30 da tarde. E só tem dinâmica num lugar em Porto Alegre nesse momento. Nesse exato momento. Adivinha onde? Aqui onde estou. No Barro Shopping Sul. 12h81 para levar para Jataí. Pegar onde? Na Jataí? Não, isso é bate-volta. Não faço bate-volta. Tenho nojo de bate-volta. O Bill me falou hoje de manhã. Ele veio ali. Bill, tu viu que o estagiário tirou o cronômetro das paradas? Eu disse, cara, não faço parada. É muito raro. É muito raro. A não ser que eu pegasse, né? Se for pegadinha, não me dá conta. Enfim. Diz ele, eu não sei se é verdade, que não tem mais aquele reloginho ali que conta o tempo parado na parada, né? Mas o Bill também, ele tem algum... Às vezes ele é lento no raciocínio, então não sei exatamente se ele leu bem ou se de repente ele chegou lá e já marcou que estava indo para a próxima parada e não se deu conta. Então não sei. Então se tu souber disso aí, deixa um recado. Enfim, eu tô indo ali em direção à porta do Outback. E ali vou dar uns 5 minutos antes de ligar X. Mas eu não... eu não vou ligar X ali, vou dar uns 5 minutos. Se não tocar ali, eu vou ali mijar no posto da Diário de Notícias. Já que eu peguei 375 de dinâmico aqui. Tá comigo, tô abraçado nela. E depois, se acontecer, eu vou ficar 5 minutos parado ali, ir até o posto, mijar e não tocar a Comfort, daí sim, tá na hora de ligar X, né? Significa que eu tô de castigo. Não aconteceu como eu previa, já tocou. Nem cheguei no Outback, tocou ali na Crystal Tower, que é, olhando aqui, a terceira torre, pra levar lá pra Jerônimo de Ornelas. Rafael, 20 pilinhas no Comfort. Uma merda de corrida, né? Vamos combinar, tem 13,75 de dinâmica. É foda. É foda. Voltando então pro edredom depois dessa corrida. Depois sim, devo achar um lugar pra mijar. Se pá, já vão almoçar também, que vai ser quando eu chegar lá perto das 2. Não, dá pra fazer mais uma antes. Alerta para cenas repugnantes. Quantos graus será que tá fazendo? Vamos ver no relógio ali. 16 graus. Coisa boa. Que delícia, né? Eu tô sentindo calor. Tá acabando, tá me dando uma tristeza que tá acabando meu arrozinho com galinha. Vocês não têm noção, tio. Mas depois vem outro, né? Depois a gente vamos fazer na próxima um arroz de China pobre. Mas na verdade vai ser de China rica. O resto é resenha. Como eu tenho pavor de gente fofoqueira, sabe? Como eu tenho pavor de fofoca. Como eu tenho preguiça de gente fofoqueira e de fofoca. Não vou citar nome, não vou citar assunto. Não vou citar porque é inscrito seguidor nesse canal. E eu não tô aqui pra perder a audiência de ninguém. Mas como tem gente com tempo pra se meter na vida dos outros, né? Pra alfinetar, pra ir na ferida. Graças a Deus eu me orgulho disso. Que esse é um problema que praticamente não existe comigo como gerador de conteúdo digital, né? Graças a Deus, o meu percentual de hater, eu acho, não tem uma pesquisa científica, mas eu acho que é bem abaixo, não é abaixo da média, eu acho que é bem abaixo da média. Eu acho que eu recebo muito mais feedback positivo do que negativo. Mas sempre tem um que tá lá só pra tá na tacola, 28 pila pra alvorada.
Quantos quilômetros? 19. Não. Ah, que vontade de ir que me deu, sabe? Só pra queimar 40 minutos da minha vida e pegar 28 pila. Mas eu não posso ir contra aquilo que eu tô defendendo, né? O que eu tô defendendo? Mínima 10, fique off. E o R$2 por quilômetro eu tô defendendo também? Não publicamente, né? Mas é assim que eu trabalho. 28 para 19 quilômetros, nem pensar, né? Se eu faço isso, vai ter um monte de hater na frente da minha casa amanhã pra dizer que eu faço corrida ruim. Enfim, acabei de mostrar 20 para 3 da tarde, liguei X, começou os desaforos. O colega ali mandou uma mensagem lá no Insta que... completamente desnecessário, sabe? É o ócio. Aquela coisa, o cara tá ocioso, não sabe o que fazer. Daí abre o Instagram pra ver, né? Que é a primeira coisa que todo mundo faz hoje quando tá ocioso é abrir o Instagram. De quem que eu vou falar mal hoje? Quem é que eu vou criticar? Quem é que eu vou xingar? Enfim. Sem fundamento, pra começar, né? Desculpa, de novo, eu não vou falar... Desculpa, eu não vou falar nome, tá? Porque não tô aqui pra perder a audiência de ninguém. E nem pra expor e dar mídia pra hater, né? Mas eu tenho muita preguiça dessa gente. Puta que pariu. Que tempo que tem. Mínima 10, aqui não, queridinha. Falar sobre o mínima 10 aqui não, queridinha, eu vou colocar mais uma vez essa situação. Ela tá confusa, ela tá dúbia. Tem até um cara lá de BH que se acha o grandão das redes sociais, que tá lá tripudiando, inclusive gerou vários vídeos aí dos colegas aqui do grupo, né, replicando, reagindo à reação que ele teve em cima da nossa campanha. Que ele, enfim, eu não me dei o trabalho de ver o vídeo desse rapaz, muito menos dos meus colegas, porque isso que gera engajamento, né? Um fala mal do outro, o outro fala mal do um, daí vai todo mundo falando mal um do outro em cadeia, e daí vai criando uma rede de ódio. Eu tenho preguiça disso, sabe? But ele, como falou da questão da mínima 10, e que eu não sei o que ele falou, não me interessa, mas o fato é, se criou aí uma polêmica. Como é que tu não vai fazer a corrida de 8,50 para 2 km? O colega me falou, escreveu um texto aqui 2, 3 dias atrás, que ele ficou 1 hora recusando corrida no centro, de noite, era 10 horas da noite, e daí tocou uma de 8,34 para 2 km. E ele perguntou, como é que eu não vou fazer essa corrida depois de ficar 1 hora recusando corridas de 1,10, 1,20, 1,30 km, só porque ela é abaixo de R$10. Cara, eu concordo contigo, tá tudo certo, tem mais que fazer mesmo. 8,34 para 2,50, tu tem mais o que fazer. Mas se fosse R$10 essa corrida para 2 km, né? A gente não tá defendendo que só porque é acima de 10 faça tudo. Não é isso. A gente está defendendo um piso mínimo, R$10. E vai ser, eu espero que a próxima campanha seja de R$2 o km. Sim, a gente tem que trabalhar para R$2 o km, R$1 o minuto. Eu falo isso desde 2020. Não, menos. Desde 2012. Não, menos. Desde 1988 eu falo isso. Trabalha para R$2 o km, R$1 o minuto. Infelizmente a realidade não é essa. Tem momentos que não existe essa oferta. Ou eu faço baixa guarda em algumas situações, ou eu não faço nada. Eu fico zero, que nem o colega que ficou 1 hora parado recusando 1,10, 1,20. Estou dizendo para ele fazer? Claro que não, óbvio que não. Não vai fazer 1,10, 1,20, 1,30 às 10 horas da noite. Porque eu sei, é exatamente isso. Por isso que eu vou para casa. Todo dia, 9 horas da noite, eu tenho jogado a toalha, porque não chega ali, não tem mais o que fazer. A não ser fazer 1,10, 1,20, 1,30 o km. Então, como eu não faço, eu vou pra casa, né? Daí o colega me perguntou, né? Não vou fazer 8,34 para 2? Claro que vai, óbvio que tu vai fazer. R$4 o km. Mas, e se fosse R$10 para R$2 o km? É isso que a gente tá brigando, tá? É isso que a gente tá brigando. Que a mínima parte de 10. E que sim, que toda corrida seja pelo menos R$2 o km e R$1 o minuto. Vai chegar nesse momento. 15 pila para Bela Vista, 18 minutos de Comfort, 80 centavos o minuto e 2,63 o km. Vamos dar ali. Só esperar o Natal agora.
A viagem tava ocorrendo direitinho, sabe? Genaro, peguei lá no Barão do Triunfo pra trazer aqui pra Lavo Nunes na Bela Vista. Já tô em deslocamento pra pegar mais uma. Como é que faz aqui, tia? Tá tudo confuso, colocaram esses palitos no meio do caminho. Vai. Vai. Uma mão lava a outra e as duas limpam a bunda. Que pena vocês não viram. Tá confusa aquela rota ali da Lavo Nunes com essa aqui, Afonso Cavalcante. Colocaram esses pirulitos. Não dá pra saber onde tu tem que entrar. Mas vinha tudo direitinho com a viagem do Genaro, um gurizão, gente boa, né? Tava lá me esperando bonitinho na calçada. E daí quando entrei na Lucas, esse é o Magrão, ô motora. Te importa de parar ali no mercadinho que tem ali na esquina com a Felipe pra eu 5 minutinhos? Não posso, falei pra eles. Ué, não pode? Não posso. Uber é pra parada, é pra embarque e desembarque e a propósito não tem parada nenhuma no aplicativo. Ele já ficou com... Opa, como assim? Errei, era pra ter entrado aqui. A Waze me sacaneou agora, tio. A Waze me sacaneou. Tá, foda-se. Tô indo buscar o Gustavo aqui na Teixeira Soares, também na Bela Vista, pra levar ali pro Leopoldina Juvenil. Deve ser mais um playboyzinho de merda, sem juízo de valor. Daí ele disse, cara, mas por que não dá pra fazer? Eu olhei pra esse cara, eu sei que o pessoal faz aí, tá ligado? Mas é tudo um bando de abusado. O Uber é pra levar, pra levar, não é pra parar em mercado, farmácias, postos de gasolina pra comprar cigarro, buscar filho na escola e voltar pra casa. Não é pra isso, cara. É pra levar, ponto. A parada é pra embarque e desembarque, o mais rápido possível. Tu acha abuso, diz ele? Eu acho, falei pra ele. Eu acho um abuso um passageiro me pedir pra parar no mercado pra comprar, seja lá o que for. Daí ele tá, errado, né? Que ficou buzinando, não ficou satisfeito com a minha recusa, não ficou satisfeito com a minha argumentação. Enfim, é só esperar a nota 1 e o tratamento rude agora. E o resto é resenha. Pegar o Gustavo aqui na Teixeira Soares. Já poderia estar lá se não tivesse rateado. E levar ele pro Leopoldina Juvenil, aqui na Bela Vista. Acho que poucas vezes eu gravei a rua aqui, né? Esse aqui é um dos bairros mais, pra quem não conhece, Porto Alegre, mais rico em relação ao poder aquisitivo dos moradores, né? Bela Vista, Monte Serra, essa região aqui, tudo pertencente ao famoso travesseiro, né? São os abastados de Porto Alegre. Lá tá o gurizinho, provavelmente deve jogar tênis no Leopoldina. Eu ia postar, mas daí começou a chover mensagens de vocês, meus queridos seguidores, prints de corrida aqui de Porto Alegre, pagas em dólar, oferecidas em dólar, né? Se foram pagas depois da finalização das mesmas, eu não faço ideia. Cheguei a ligar X pra ver o que ia acontecer. Não aconteceu nada. Eu continuo ganhando real. E quase nada, por sinal. Pegar o Brian aqui na Dário de Bittencourt e levar ele pra Bagé. 15 para as 4 da tarde. Espero que seja em dólares. Se não for, eu tô fudido. Tocou aqui 38 dólares. No sentido em Miami agora. Motorista de aplicativo em Miami. 38 dólares. Eu peguei porque eu quero saber. Se converter isso aí, eu tô rico. Se converter isso aí, eu preciso de 4 corridas dessa pra fazer R$1.000. Ou tô errado? Se eu fizer 4 de 38, tem 160 vezes 5, não. 5 dessas eu faço R$1.000, né? Ou 10 de 20 pila, por exemplo, ou de 20 dólares, eu faço R$1.000 também. Enfim, tocou 38 dólares aqui na Fernandes Vieira pra levar pro Mário Quintana. Não sei nem que rua aqui é, só sei que é bairro Mário Quintana. Não consegui ver. Tava bem no meio do sol ali, né, com o sol na cara na Henrique Dias, quando eu vinha vindo já falar com vocês. Trouxe aqui uma senhora aqui pra Fernandes Vieira, no Bonfim. E daí tocou essa de 38 dólares. Eu acho que é só um bug, né? Não faz nenhum sentido a gente estar recebendo viagem em dólar. E com certeza, se isso acontecer,
Se eu receber em dólar essa corrida, amanhã eu vou pagar. O estagiário vai tirar centavo por centavo de dólar dos meus ganhos nos próximos dias. É óbvio que isso vai acontecer, como aconteceu com a Stephanie, né? Passou uma semana nos pagando 3 vezes, 4 vezes o KM. Depois disso, tá nos fudendo, como se não houvesse amanhã. O problema é chegar aqui, né? Vim aqui no loteamento Verdes Campos, nunca tinha entrado tão pra dentro, não sabia que tinha esses 2 condomínios no final aqui. Tem 2, parece que é 2 condomínios aqui. Umas casas gigantescas, bonitona. Bonito lugar. Eu nunca tinha vindo aqui no fundo, só largar as 2, 3 vezes que eu vi aqui no Verdes Campos. Era lá no começo, ali nas primeiras quadras da direita e tal. Mas tem um monte, quase 1 quilômetro daqui onde estou agora até a Protásio, aproximadamente. Pegaram a referência, né? Verdes Campos aqui, quem tá indo pra Alvorada, Viamão, tá Protásio Alves, no final da Protásio Alves. Eu trouxe uma corrida que eu deveria receber $38. Doce ilusão, né? Foram R$38 em 40 minutos. Até acho que foi menos. Dizia 41, mas acho que eu ganhei 5 minutos da máquina. Gurizão aqui que é Uber. Eu tô pronto, disposto, cheiroso na pista, esperando o passageiro pra voltar. Ele até já direcionei, inclusive, parar aqui. Só que eu só tô com Comfort por enquanto. Por enquanto, que eu quero ali mijar naquele posto que é bem na entrada desse condomínio. Isso aí, antes de fechar a cabeça e seguir trabalhando na próxima perna, antes de começar a próxima perna. Mas é bom aqui, se eu queria comentar, né? Podia passar assim, largar minha pimentinha. É bom isso aqui, lugar maravilhoso pra quem tem helicóptero, né? Que vamos combinar ali, chegar aqui todo dia deve ser um parto pra essa gente. Protásio Alves veio de arranque para desde o Sesc aproximadamente. Eu evito a Protásio Alves sob todas as hipóteses. Opa! Quem sabe faz ao vivo e quem não sabe faz também. O suporte é bom, mas ele não é a prova de buraco, como falei outro dia. Mas enfim, eu evito a Protásio Alves como se não houvesse amanhã, e só vim pra cá pra ver, né, se eu ia receber em dólar mesmo essa corrida ou não. Eu sabia que não ia, né? Foi só um bug lá no meio do cardápio do menu de bugs do estagiário, que ele trocou o R pelo U. Eu recebi acho que mais de 10 mensagens de vocês aí, meus inscritos, com prints de chamada em dólar. Então acho que todos estão... Opa! Acho que tá na hora de comprar um suporte de verdade. Esse Sting Ling não funciona. Caiu. Caiu, que nem o Grêmio caiu 3 vezes, que nem o Inter caiu uma vez, enfim. Faz parte do processo. O que eu tava falando? Mal do condomínio? Não, mal do Protásio Alves. Que horror que é essa Protásio Alves. Eu evito, né, vir pra cá e vim pra testar esse bug. De qualquer maneira a corrida foi boa, 38 km, 38 pilas pra 13 km. Não tô chegando porra nenhuma, vai ônibus. Eu não tô chegando nada, não adianta, se eu for aqui eu vou bater. Então vamos bater. Que horror, tio. Eu quero entrar nesse posto aqui. Consigo? Consegui. Acertei? Acertei. Tá, fechou. 38 pilas para 40 minutos aproximadamente e 13 km. Foi boa a corrida, né? Só que eu não queria estar aqui agora. Então, para aqui, vou mijar. E depois vamos ligar X para voltar ali pros puff o quanto antes. 5h05 da tarde. O estagiário não perde uma, né? Vou pegar uma 20 pila aqui no próprio Verde Campo, onde eu tava antes. Vou levar lá pra Taquara. Mas o estagiário não perde uma, né? Claro que isso é um bug se ninguém duvida, né? Óbvio, nós estamos no Brasil, não vamos receber em dólar nunca na vida. Mas sabe o que aconteceu com o Gigo, o aplicativo aquele dos ganhos? Tá perdido, ele não consegue calcular. Tá tudo 1 centavo o quilômetro, R$4 a hora, não sei o que, umas coisas absurdas, né? Porque ele se perde. E pelo menos hoje o estagiário derrubou o Gigo.
O estagiário da Uber derrubou o estagiário do Gigo. Pelo menos hoje, né? E agora, como é que eu vou atravessar essa Protásio pra pegar a esquerda, tio? Ah, isso aqui é uma loucura, cara. Isso aqui é uma loucura. Morar nos Verdes Campos não é pra qualquer. Não é pra qualquer. 5h17. Daí o cara tá aqui no meio da Bela Vista, Engenheiro Teixeira Soares, dinâmica de mais 8, bem posicionadinho, bonitinho, no meio do travesseiro. E só toca para buscar 10, 12 minutos, corridas de 70 a 60 centavos o minuto. Por que será, hein? 25 para Ramiro 685. Olha só, mais de R$1 o minuto, isso é raro. Vamos dar-lhe. Acho que parou. 10 para as 8 da noite, anoiteceu em Porto Alegre. Estou aqui no CD do Zafra, na Zona Norte. Rua Júlio Kowalczyk, com a Sertório. Trazer o rapaz que veio para trabalhar. Lá do centro, lá da João Alfredo, na verdade. 20 pila para Mário Leitão. Buscar onde? Pereira Pinto. Vamos dar. 8h20 da noite, atravessando agora aqui Nero Peçanha, indo em direção ao posto do Ghost. Primeiro mijar como se não houvesse amanhã. Aí tô indo ali porque vou me encontrar com um inscrito aqui do canal, Roger, o rei das ambrosias. O Roger é motorista de aplicativo, eu não conheço ele pessoalmente ainda, só trocamos mensagens pelo Insta já há algum tempo. Sei que ele é motorista de aplicativo e também ele faz ambrosias, não sei qual que chegou primeiro nessa história, mas ele me chamou porque ele tem uma amostrinha para me dar, quer que eu faça uma cena repugnante. Não agora, é claro, já almocei, já comi e tal, mas ele quer que eu faça uma cena repugnante comendo a sobremesa dele, né? E é legal, vem bem a calhar essa história nesse momento, porque ontem eu falei no final do vídeo, pra quem viu, né, que passou da hora da gente procurar alguma coisa, alguma alternativa de trabalho, de fonte de renda e tal. E o Roger é um exemplo disso. De novo, eu não sei o que chegou primeiro na vida dele, se foi os aplicativos ou a ambrosia. Mas pelo que eu entendi, ele ficou desempregado pelo pouco que a gente conversou. Depois eu até troco uma ideia com ele, de repente até a gente grava. Se eu estiver disposto, é claro, né? Pelo que eu entendi, ele desempregou um tempo atrás e começou a fazer as duas coisas e viu que estava, de alguma maneira, a ambrosia estava tendo retorno, né? E focou no negócio das ambrosias e tal. Ele continuou fazendo o aplicativo, mas tá firme e forte, desenvolvendo o negócio dele. E aí bolou essa amostrinha, pelo que eu entendi, é uma porção pocket mesmo, né? Bem como uma amostra. E ele vai me dar de presente agora aqui, né? Trocar essa ideia. E amanhã, nas cenas repugnantes, eu vou ter o prazer de experimentar a sobremesa dele. Isso se eu resistir até amanhã, né? Daqui a pouco chego em casa na larica da madruga e acabo com a brincadeira. Mas enfim, né? Daqui a pouco eu volto com mais informações a respeito. Esse é o Roger Sarmento, né? Isso, o seguidor que eu comentei com vocês no take anterior, Rei da ambrosia. Que eu vim aqui, ó, vou mostrar pra vocês, ó. Rei... não consigo, não, Moisés. Não vai mostrar? Não vai mostrar o logo do Rei da Ambrosia? Puta que pariu, tia. Tá, mas eu vou mostrar o potinho. Que potinho é mais bonitinho com essa embalagem aqui. Aqui, ó. Como eu falei pra vocês, amanhã não aparece também, tia. A luz da rua. Amanhã vai ficar bom. Quando eu fizer meu almoço lá, minhas cenas repugnantes, amanhã tem sobremesa que o Roger tá produzindo, como eu falei pra vocês. Ele se vira nos 30, né? Motorista de aplicativo. Acabei de descobrir que ele é corretor de seguros também, corretor de imóveis, policial rodoviário federal e filho de taxista, né? E aí já diz tudo, né? E agora tá empreendendo, fazendo ambrosia
e tentando se colocar pra não depender mais dessa merda. Só pra lembrar, essa vida é uma merda, mas é boa pra caralho. Mas tá difícil pagar as contas. Conta rapidão aí, Rogério. Roger, desculpa. No máximo em 20 minutos. Como é que tu chegou aqui agora no posto Ghost, na Carlos Gomes com a Plínio? Cara... Não é posto da Bruxa, aqui é Ghost, tá? Aqui não, no canal é Ghost. Tá, Ghost. Eu sei que tu chama de posto da Bruxa. Cara, coincidência da vida, né? Eu conheci o Daniel aqui nesse posto. Eu tava parado no domingo aqui. Tu já tinha me conhecido? Cara, a gente conversou um dia na corrida aqui. Sério mesmo? Isso, faz um ano mais ou menos. Não, eu falei pros guris no take anterior que eu nunca te tive pessoalmente. Mas muita gente fala contigo também. E aí, eu venho sempre aqui pra tomar um café expresso duplo aqui. E aí fiquei esperando o Daniel pra entregar uma ambrosia pra ele. E... Cara, mas antes a gente quer saber como é que tu chegou aqui, não hoje. Tu diz no Tu tá Uber? me contando. Em 99... Tu quer que eu conte essa história? Tá. Quero, rapidão, 20 minutos no máximo, os guris têm rapidinho, tempo. Vou tentar ser sucinto. Os guris têm tempo. Os guris têm tempo. Eu em 98 fiz um concurso da Polícia Rodoviária Federal, passei no concurso, fiquei em 20º colocado, tinham 30 vagas. Passei nas provas escritas, aí tinha o concurso, a parte do psicotécnico, que eu rodei, por isso que eu tô no Uber, né? Pra vocês verem o nível dos motoristas que eles estão admitindo, né? O cara roda no psicotécnico da Polícia Rodoviária e é motorista de aplicativo. É pra isso que eu vivo. Daí, aí o que aconteceu foi o seguinte: eu entrei com a liminar e ganhei a liminar para fazer o resto do curso de formação. Terminei o curso de formação da polícia, tinha diploma de policial rodoviário federal, ganhei metade do salário durante o curso dentro do CPUR, isso no ano de 99. E aí na hora de tomar posse teria que entrar com outro processo e a advogada me engatou. Não consegui entrar, os meus colegas, alguns entraram, outros não. Advogada, vou anotando, advogada, pai taxista. Isso. Tá, e aí teu pai taxista? Isso, aí eu tava esperando a história da polícia e o meu pai... Rodou no psicotécnico? Isso é deixar claro. Gremista, né, normal. Aí o meu pai taxista pegou uma passageira que a filha dela precisava de um motorista particular. Olha as oportunidades aí, ó, seus passageiros às vezes pode ser ali a tua mina de ouro. Isso, um network, né? Aí eu fui trabalhar 3 anos com essa professora da URGS ali no campus da saúde, na farmácia. E fiquei amigo do pessoal do bar da coisa, jogava sinuca com o cabeça lá, que era o porteiro. E a cozinheira me deu a receita de uma ambrosia. Ah, daí isso é ambrosia. Isso, só que daí o que aconteceu? Quando eu cheguei em casa para fazer a ambrosia, eu acrescentei um outro ingrediente especial. E aí transformei ela. E aí a partir dali comecei a fazer em festa, pra família, pra todo mundo. E desde lá faço a mesma receita igual. Tá, isso foi quando isso? 99, 2000 por aí, 2000 em diante, E durante todo esse tempo tu fez ambrosia? Aí eu fazia pra todo mundo que eu conhecia, vendia pro pessoal da família. Nunca dependeu disso? Não, ainda não. Mas nesse momento tu trabalhava como que tu ganhava 3 dinheiro? anos eu fui motorista. Tá. Daí eu saí dali e fui trabalhar no Unibanco, no telemarketing. Tá, ou seja, ele rodou a vida. Isso, Daí depois eu abri um escritório de empréstimo consignado. Em 2009 virei corretor de seguros, continuei com o empréstimo. Ele também vendeu empréstimo, essa eu não sabia. Dentro da URGS ainda. É o verdadeiro motorista de aplicativo. Exato, vendedor nato. Faz de tudo. Isso. Tá, e aí tu chegou... Cara, no Uber eu cheguei da seguinte forma. Em 2019 eu tava com a corretora aberta de seguros, fazendo visita em sindicato e associação de seguro coletivo de assistência funeral, para grupos, né? E aí tava fechando o negócio e aí veio a pandemia, trancou tudo. Não pude fazer mais nada, fechei o escritório, larguei os móveis na casa da minha mãe, que foi na enchente agora. E aí nesse meio tempo Tu mora na... Eu moro no Sarandi, mas eu moro na Gabriel Franco da Luz, ali no 4º andar. Tá, tu mora alto, mas a água chegou lá, né? Fiquei um mês fora ali. Ali a gente ficou fora também. E tu perdeu teus móveis na casa da tua mãe. O que tinha do escritório foi tudo na casa da minha mãe e foi embora. Inclusive meu tantã, que eu toco também. Tu também toca tantã. A parte do pagode eu não vou contar. O Marcelo, o Rogério, o Diegão aí, ó. A parte do pagode eu não vou contar. KM Livre Podcast, tá aqui um convidado pra vocês, ó. Tem história pra contar. É verdade, e fala bastante. E fala bastante, tá? Continua aí que eu tô te atrapalhando. Não, daí com a história fechei a corretora, não tinha o que fazer com a pandemia, 2 anos trancado ali. No final de 2023 eu resolvi alugar um carro pra fazer Uber, né? Porque... Tu virou motorista de aplicativo valendo em 23. Dezembro de 23 eu aluguei o carro. Então é novinho ainda na Isso, pista. 1 ano e meio. Como motorista de aplicativo no caso, né? E aí na Localiza eu peguei o carro ali pra fazer um teste, apanhei tudo que deu no primeiro. Imagina, eu peguei dezembro, bombando e eu não sabia nada. Aí descobri o nosso amigo aqui no YouTube, foi quem me salvou, né? Salvou minha vida no Uber. Hoje ele tá fazendo ambrosia pra ganhar dinheiro porque ele seguiu o Daniel. Não. Todas as dicas do travesseiro aqui, pegando o Comfort aqui, foi ele que me ensinou.
E aí o que eu consegui fazer direito no Uber foi graças ao Daniel, óbvio, todo mundo sabe disso. Tá, não é pra... Não, mas é a verdade, é a verdade. Mas tá, E aí, cara, não dá, a grana não dá, o aluguel do alocador ficou muito caro. Aí eu peguei um carro agora com o meu primo, mais barato um pouco, um Logan, fazendo Comfort também. E aí comecei a fazer Ambrosia de novo, botei no Instagram, fiz a página. Só que eu tenho que cozinhar, tenho que vender, tenho que empratar, o meu filho me ajuda. Que idade tem teu filho? Vai fazer 14 amanhã, o Antônio. Parabéns, Antônio. Ele vai estar vendo esse vídeo provavelmente amanhã, imagino, né? Amanhã, então, certo. Parabéns, Antônio. Quando a gente voltar do aniversário dele amanhã, parabéns. a gente vai jantar fora amanhã, a gente vai ver o vídeo quando chegar em casa. Show. Cara, daí eu tô... E aí, nesse meio tempo aí, agora eu fiz um curso de corretor de imóveis, encaminhei meu Cresci. Eu não posso divulgar ainda, mas eu já tenho um número provisório. E sou corretor de seguro, só que aqueles atendimentos que eu fazia viajando, hoje eu faço online, né? Daí eu faço contato com o sindicato, com a associação, para tentar fazer uma reunião online, para não ter que gastar com gasolina e me deslocar, porque... Tá, tu ainda tá trampando então de corretor de seguros. De manhã eu tô seguros. ligando para esse pessoal aí para tentar fazer algum contrato. Dirige nas horas vagas, se é que tem alguma hora vaga. Não, eu dirijo todo dia. E ele não faz Ambrosia. Viu? Ele tá se virando, ó. Virando. Ele não fez que nem um amigão aqui que se acomodou, dirige 12 horas por dia e não ganha mais dinheiro, porque agora não tem mais dinheiro pra ganhar, né? Agora tá foda o negócio. Minha chance de ficar famoso aqui do lado de um famoso, tá louco? Esse cara é foda. Amanhã, no próximo vídeo, então eu vou, né, nas cenas repugnantes, eu não vou comer agora. Eu expliquei pra ele que eu não tô de barriga, né? Não jantei nada, e se eu comer doce agora eu enlouqueço. Deixa eles na expectativa. Mas amanhã eu vou experimentar aqui, vou deixar o arroba direitinho, vou fazer um stories bonitão lá no Instagram. Bonitão não, né? Não consigo fazer nada bonitão. Mas eu vou colocar um stories lá no Instagram, com a página dele no Instagram. E vocês sigam aí o Roger, né? Dê uma força pra ele, porque... Rei da Ambrosia. O Rei da Ambrosia, tá? Ele é boa. Ele tá se virando, já achou o plano B, o plano C, o plano D. Ele tá atacando pra todos os lados. Alguma coisa tem que dar certo. Uma coisa, a mensagem que eu queria passar então, pra finalizar este take. Vamos procurar alguma coisa pra fazer, né, gurizada? Né? Tem uma outra história que eu queria contar. Tá, vai, não, dá-lhe. Rapidinho. Em 2022, tá? No início de janeiro ali, o meu filho foi descoberto que ele tinha diabetes. E aí eu fiquei 5 dias na UTI com ele. E a minha mulher de noite e eu de dia. A gente foi pego de surpresa e tal. O Antônio? O Antônio. Diabético tipo 1, jogador de futebol no Atlético Clube ali na MCM, jogou no Flamengo também. E também é celíaco, não pode comer coisas com glúten, né? Cara, a nossa cabeça virou de cabeça para baixo, a vida foi terrível o negócio. E aí em outubro de 2022 eu tava quase em depressão, assim, com 103 quilos. Deprimido eu fui, assim, sabe? Bem mais magro do que eu, por sinal, né? Mas ele é bem mais baixo do que eu também. Sim, o cara é gigante. Daí eu tava, realmente tava meio deprimido e acredito que tenha sido por causa da pandemia, com a história da doença do Antônio e tal, que a gente conseguiu superar e tá vivendo normal. E aí o que aconteceu foi que eu conheci um cara no Instagram que fazia jejum intermitente e eu perdi 31 quilos em 6 meses. Tu faz jejum intermitente? Agora eu tô mais tranquilo, assim, mas eu fazia jejum intermitente, perdi 31 quilos, voltei pra academia e aí mudei a vida, né? Voltei ao meu peso que eu tinha quando eu tinha meus 30 anos, eu tô com 50 agora. Conseguiu e aí mudei, e aí consegui, aí tô na academia. Então assim, a minha vida ia começar às 6h30, academia, levo ele pro colégio, vou dirigir, ou vou fazer Ambrosia, ou vou ligar pros clientes. Cara, e não paro nunca. Vou parar na hora que eu tô vendo o vídeo dele aqui, meia-noite. Às vezes demora pra botar o vídeo e eu não consigo dormir. Tá, então porque eu não posso dormir sem ver o vídeo, né? Tapa na cara de quem tá aí reclamando da vida, achando que tá tudo mesmo. Tá uma merda, o trabalho em si tá muito mal remunerado. Isso é a realidade, mas né? A gente tem 24 horas por dia. Não, eu tô precisando de mais tempo, tá? E o Roger eu tava vendo antes de tu chegar aqui, eu tava vendo eu fiz um curso de neurolinguística com um cara que eu conheci também na internet. E ele tava hoje me mandando ali um negócio de milhas, pra aprender a ganhar dinheiro com milhas. Eu tava assistindo ali enquanto tu chegou. Tô esperando o Rogério que não apareceu. O Rogério, tu ficou de vir aqui também? Ficou de vir aqui pra nos encontrar e... Deve tá passando raiva na Caxuxa. Ou tá jogando no Tigrinho. Ou tá jogando no Tigrinho, né? Ou passando raiva na Caxuxa. Isso, tá lá em Nárnia. Que é impressionante, cada vez que eu pego pra olhar o story dele, ele tá passando raiva em algum lugar. Sempre tá longe em algum lugar reclamando. Não aprendeu nada com o nosso amigo aqui. É só pra gerar conteúdo. Só pode. Tá, gurizada, vou finalizar por aqui, liberar o Roger também. E daqui a pouco finaliza o vídeo. Sigam lá se quiser, Rei da Ambrosia. Rei da Ambrosia. Potinho esse que eu deixei com o Daniel aqui é o pote de amostra pra quem eu vou divulgar. É o menor valor, R$8, 130 gramas. Depois tem o maior de meio quilo, que é R$32, se não me engano.
e um grande, que é família, pote de vidro. Mas tá tudo lá no Instagram. É @Rei da Ambrosia, tudo junto? É Rei da Ambrosia, é Reida.ambrosia, porque foi a minha esposa que fez e ela separou porque não dava Rei da Ambrosia. Mas quando digitar Rei da Ambrosia vai aparecer o emoji lá com a coroazinha ali. E quando fizer o stories no Insta, eu vou deixar direitinho a @ dele lá, daí é só clicar e seguir. Se quiser marcar o meu nome lá também, daí eu converso pelos dois, porque eu faço nos dois juntos. O meu normal. Tá, show de bola, com os dois, sem problema. Isso. Tá? Siga o exemplo do Roger, que se virem, acha o plano B, C, D, E, F. Tem que correr atrás. Enquanto não ficar rico, eu não vou parar. Não vai chegar alguém batendo na tua janela aqui, ó, com um sacotinho de dinheiro. Pode voltar pra casa que hoje tá aqui o teu. Quem me dava dinheiro já morreu, que era o meu pai, e acabou, não tem volta. O taxista já morreu? Morreu. Morreu na pandemia de infarto. Só pra não perder a oportunidade. Faleceu? Faleceu! 4. Tá, feito por hora. Então, gostaram do mini podcast com o Roger? Eu gostei da ideia, gostei da nossa conversa. E eu tenho certeza que eu vou gostar também da ambrosia dele, mas essa só vou provar amanhã depois do almoço. Deixa eu ajeitar minha câmera aqui. Suporte, depois que ele caiu aquela hora que vocês viram lá na Mário Quintana, eu não acertei mais a posição dele. Ele tá todo torto. Agora acho que foi. Tá, fechou. Vamos lá então. Se fosse organizado eu começava a gravar agora, né? Mas eu sou ansioso. Já gosto de falar antes. Então fica a dica aí, ó. Se você quiser divulgar seu negócio, seu comércio, seu produto, seu serviço, e quiser contar com a ajuda aqui do amigão, bora marcar uma resenha, 10, 15 minutos aí, num posto de gasolina, né? Enfim, no meio do dia, assim como quem vai a merda. Eu gostei da ideia, gostei mesmo. E se tu não tem negócio, não tem serviço, não tem nada pra divulgar, mas quiser trocar uma ideia com o amigão também, por que não, né? Marcar uma resenhazinha rapidão, né? Passar a experiência, trocar a experiência, dar dica ou dar contradica, que às vezes as contradicas são mais interessantes do que as dicas, né? Enfim, entre em contato lá no meu Instagram e vamos tentar agilizar isso aí de alguma maneira. Se tiver interesse, é claro, né? Se não tiver interesse, tudo bem, tá tudo certo e nada resolvido. E por falar em podcast, só para lembrar que o amigão aqui participou do segundo episódio do KM Livre podcast dos colegas aí, Diego Motora, o Fora da Curva, o Marcelo Fora da Curva e o Rogério do UB, né? E vou te lembrar, se por acaso tu não viu ainda o episódio, eu achei muito massa, né? Foi uma resenha bem legal, eu me diverti, contei história, falei do Bill, falei da Zeolanda, né? E procure lá no Instagram, no YouTube, aqui no YouTube mesmo, KM Livre Podcast. Já tem uma meia dúzia de episódios. Tem o meu, né? Que é o que eu tô recomendando aqui. Mas tem episódio também que já foi ao ar com o Uber 51. Já foi ao ar com... Agora vamos esquecer de todos que foram ao ar. Teve um rapaz lá que falou sobre saúde mental, um psicólogo. Enfim, né? Tem vários episódios já. Hoje tá tendo um, agora, nesse momento tá tendo um. Eu não sei com quem é, não vi. Mas é o que eu vou fazer quando eu chegar em casa agora. Agora são 9h52, não sei se já falei. Já tô aqui na Avenida Otto Niemeyer. Esqueci de abrir a câmera da frente, né? Mas tudo bem, agora já era. E fica o convite, se por acaso tu não viu ainda, não for inscrito no canal dos guris, KM Livre Podcast, dá uma procurada aí, e aqui no YouTube, né? Te inscreve lá, dê um joinha, deixa um comentário lá no meu episódio, no nosso episódio no caso, né? Isso que chegou através de mim, através do canal, só para fortalecer o engajamento do YouTube. Sobre o dia de hoje, então, mais um dia daqueles, não tem nada aqui demais para falar, né? Tranqueira no final da tarde, meio da tarde foi um arrasto, e o que me salvou psicologicamente foi justamente essa conversa que eu tive com o Roger, porque daí eu, né, tipo, estourou bola de sabão, aquela coisa toda. Quando tu faz isso aqui que seja diferente, quando tu vê um exemplo do cara se virando nos 30, tocando, atirando para tudo que é lado, mas não desistindo, com resiliência, com força de vontade, né? Eu fico motivado, né? Parece que é uma injeção de ânimo, parece que é um copão de energético que eu tomo
pra, né, enfim, pra seguir essa vida, que é uma merda, mas que é boa pra caralho, né? Então, mais uma vez eu vou dizer pra tu que chegou até agora aqui, se tu tiver qualquer condição, a mínima que seja, de sair fora disso aqui, que eu faça imediatamente. Se tu não tem, procure uma condição, descubra algo que tu gosta de fazer, uma ambrosia, por exemplo, para usar o exemplo do Roger, ou sei lá, né? Se tu é jovem, vai estudar, faça um curso técnico, né? Procura te colocar no mercado de trabalho estável, né? Isso aqui é muito bom, muito legal. Às vezes o cara ganha muito dinheiro, às vezes o cara não ganha nada, às vezes o cara tá na chuva, o cara tá no sol, o cara tá conversando com pessoas, mas não tem estabilidade nenhuma. Sem contar que de um dia pra noite tu pode simplesmente ser bloqueado, por exemplo, por causa de uma denúncia de passageiro. Então é um risco, colocar apostar todas as tuas fichas nisso aqui. É uma situação que não se justifica mais. Não se justifica mais. Então, mais uma vez, vou levantar essa bandeira aqui. E enquanto for necessário, ou até que as coisas melhorem de uma forma inacreditável, que eu não acredito mais, eu vou continuar levantando essa bandeira. Se for para renda extra, beleza. Se você trabalha aqui como renda extra, beleza, tá tudo certo, né? Porque é isso que eu pretendo pro meu futuro. Eu quero ganhar dinheiro com as redes sociais e usar o aplicativo, embaçou, os aplicativos para gerar conteúdo e que seja a minha renda extra. Hoje ela é minha principal, né? Eu dependo daqui todo dia de fazer lá 10, 12, 15 horas, às vezes, não, 15 horas faz muito tempo que eu não faço. Não vamos mentir pros guris também essa hora, né, Daniel? Mas eu dependo todo dia de fazer 10, 12 horas para pagar as minhas contas. Eu não gostaria disso, eu gostaria de sair para me divertir, entre aspas, trabalhar tranquilo, aproveitar a parte boa desse serviço, né? É muito bom, eu gosto, eu que gosto de Porto Alegre, eu que gosto de dirigir, eu que gosto de saber nome de rua, conhecer bairro, eu me divirto muito, eu aproveito muito isso, né? Só que eu quero ser recompensado também, eu não posso esquecer que isso aqui é o meu trabalho, então tá complicado. Então fica a dica do diário de hoje, é isso aí, procure o seu plano A imediatamente, siga o exemplo do Roger, tá aí se debatendo com as ambrosias dele, continua dirigindo, porque não conseguiu se livrar da necessidade de dirigir nos aplicativos, mas está montando o negocinho dele, está começando a divulgar, está me contando ali que já está tendo pedido, que às vezes ele se apavora, pô, será que eu vou conseguir entregar, porque não pode agora nesse momento, o cara conseguir receber um pedido e não conseguir entregar, ele se queima, né? Mas tá ali debatendo, me chamou faz mais de ano, eu acho que o Roger me acompanha, a gente troca ideia, e é mais de ano que ele me diz, eu quero te dar umas ambrosia, eu quero te dar umas ambrosia. Ele só me deu hoje, porque agora ele se sentiu confortável, se por acaso essa conversa que eu tô tendo aqui gerar algum tipo de engajamento com ele, ele vai ter condição de entregar, né? Então, até nisso o cara pensou, ele não quis simplesmente sair divulgando a torto e a direito, como diria minha avó, e depois não conseguir entregar. Enfim, eu fiquei muito feliz de conversar com ele, fiquei muito feliz de trocar essa ideia com ele, e eu espero que tu tenha curtido, que tu tenha sugado, como é que é? Qualquer experiência dele. Olha só, isso aqui já não é mais. Agora já é serração. Eu achei que estava embaçado os vidros, mas não, já é serração. Tá, chega de papo furado por hoje. Muito obrigado porque chegou comigo mais uma vez. Absorvido, acho que é essa palavra que eu queria dizer. Eu espero que tu tenha absorvido a experiência dele e tenha te servido por alguma coisa. Muito obrigado para quem chegou comigo mais uma vez. Ao final desse vídeo, aos meus amigos inscritos. É serração, sim. Aos meus amigos inscritos, compartilhem suas redes sociais, e que não for, faça imediatamente. E só para lembrar vocês, meus vídeos não tem pauta, não tem edição e não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.